Saudações, amados assistentes do canal. Agradeço pela atenção. Deus seja conosco. É uma forma de dizer também ágape, que é uma das 4 formas de amor, como os gregos definem, ágape como amor universal. E, bom, aqui vamos comentar sobre uma questão que esse vídeo pode até extrapolar o limite do short, mas ele tem um foco mais trabalhado. Então vamos buscar até, não há um texto com um roteiro descrito, mas uma reflexão. Estava analisando, observando um vídeo no canal no YouTube, falando que a caminhada é o exercício essencial que diferencia os seres humanos dos demais animais. Uma pelo fato que nós temos apenas 2 pernas e não como os demais animais, que são 4 pernas, não tem os órgãos como os braços e mãos com o polegar opositor. Mas não é sobre isso que vamos falar. Mas que na caminhada, inclusive há escolas como o do próprio Aristóteles, os peripatéticos, que faziam essas reflexões, assim como vários filósofos, pensadores, cientistas, ao caminhar, há um exercício de equilíbrio dos centros da máquina, que equilibrando o seu centro motor, o seu centro emocional, o seu centro instintivo, com o simples ato de caminhar, um exercício de fazer uma respiração ao ar livre, conseguiam renovar as energias do seu corpo, manter em equilíbrio esses sistemas, traziam assim as suas reflexões e com respeito a isso conseguiam justamente começar os seus trabalhos sobre alguma tese científica, alguma reflexão filosófica. E aqui nós estamos trazendo não tão somente a questão de uma caminhada, que é um hábito bastante salutar, muitas vezes necessário, né, principalmente para aquelas pessoas que não dispõem de veículos de locomoção próprios, como carros, animais como cavalos, bicicleta, mas sim que nesse momento de caminhada, como nos ensina Samuel Onvior, temos que estar sempre pendentes de nós mesmos. Nós podemos usar esse momento para trazer reflexões, não um pensar ativo, forçar um pensamento, mas sim com o próprio relaxamento do corpo durante o exercício da caminhada, nosso corpo se reoxigena, muitas substâncias são eliminadas por esse simples exercício, que se feito da maneira adequada, sem nenhum sobreesforço, pode trazer bons resultados. Mas mais do que tão somente as reflexões que nos vêm, os insights, esses momentos de arroubo espiritual, muitas vezes, que temos quando temos uma simples caminhada pelo campo. A minha pessoa, particularmente nesse momento, vive numa região mais afastada da urbe, então certas espécies de pássaros que não são mais comuns de ver nas cidades, que são ainda vendidas em aviários, aqui elas estão praticamente vivendo no seu estado livre da natureza. Tudo isso traz uma inspiração, traz um senso de propriedade, de integração do ser humano com o seu seio na natureza. Mas mais do que isso, mais do que o natural estado de caminhar, da reflexão, dos exercícios equilibrados para a manutenção da saúde, como diz o termo em latim, né, mens sana in corpore sanum, mente sã, um corpo são. Então, o que nós devemos refletir? Não tão somente o ato da caminhada, mas que justamente todas as reações ou medidas que nosso corpo, nosso organismo, seja físico, mental, psíquico, tem como objetivo promover uma contínua renovação na nossa estrutura. E uma dessas renovações para aquele estudante, esoterista, que sinceramente, honestamente busca a sua revolução espiritual, busca ver suas práticas de despertar da consciência, tão bem ensinadas por Samuel Onvior, trazidas sob nova perspectiva pelo venerável mestre Lakshmi Daimon, e outros tantos mestres da venerável Loja Branca, mas como o nosso canal tem o foco na gnoses de Samuel Onvior, nada contra os modelos estudados pelas gnoses, pelos gnósticos dos cultos pré-cristãos ou cristãos que surgiram durante o advento do mestre Jesus de Nazaré. Justamente esses momentos de reflexão nos vão trazer contradições com a nossa própria vida, porque vivemos num estado de hipnose,
como diz Samuel Onvior. E nesse estado de hipnose que nós fundamentalmente apenas replicamos nas atitudes egóicas a memória dos nossos defeitos psicológicos, nos reencontrando com pessoas em situações que vão nos trazer dor ou justamente nos fazer manter-nos escravizados nos mesmos vícios aos quais estamos condicionados há séculos. E quando eu falo séculos, não tão somente em períodos de 100 anos, mas sim como séculos com a palavra original, ciclos, ciclos de tempo que podem ser dias, semanas, meses, anos, existências, vidas após vidas, estamos indo e voltando na escala evolutiva. Há momentos em que nesses ciclos, como tudo tem a lei do eterno retorno, em oitavas, em níveis mais ou menos evoluídos, há momentos em que uma simples passagem por um ambiente, como de um bar, como de um shopping center, como de uma praça, como um encontro com pessoas aparentemente desconhecidas, há situações em que podemos nos alegrar, nos entristecer, entrarmos em uma discussão, em uma briga, ou simplesmente ter algo de positivo. Tudo isso, essas repetições, em alguns momentos, principalmente nos momentos de dor, vamos trazer reflexões, se soubermos aproveitar, como disse Samuel Onvior, as piores condições nos brindam as melhores oportunidades. Que ele quer dizer o que com isso? Que nós, no momento que estamos passando por uma dor, uma crise existencial, principalmente uma crise existencial, uma agonia, uma morte como se fosse uma espécie de enforcamento, uma punção, algo te perfurando, te penetrando pela pele, por alguma parte do corpo, que seja muito dolorosa, mas não só no sentido físico, mas sim o físico é o mais evidente, porque quando nós conseguimos mensurar de alguma forma, olhar, ver, puxa, saindo muito sangue, nossa, saiu essa pele aqui, esse pedaço de carne, um osso, algo que realmente é um cenário tétrico muitas vezes, é cenário de filme de terror. Nesses momentos, ou quando nós nos deparamos quando chegamos no nosso lar e vemos nossa residência, o nosso local de descanso, o nosso local de refúgio, nosso local de repouso e guarda de nossos bens pessoais, aqueles itens que consideramos necessários e muitas vezes o são para a manutenção da nossa existência, como roupas, veículos, objetos para a praticidade do nosso dia a dia, vemos eles todos furtados, quebrados, depredados, vandalizados, nos causa uma dor moral, nos causa um estado de desespero. Porém, são nesses momentos de extrema dor, de extrema agonia, de sofrimento, em que algo se comove em nós, e sim, esse algo é a nossa consciência, que estava adormecida, estava enfrascado, de acordo com as palavras de Samuel Onvior, embotelhada, né, preso em uma garrafa, enfrascado como se fosse um fluido preso em um local em que ele não pode sair, como um mercúrio dentro de um êmbolo de um termômetro. Ele tem que estar preso ali para, mediante certa pressão, ele acender ou descender, indicando a temperatura, por exemplo, de um ambiente. Mas no nosso caso, essa temperatura é o quanto de condições adversas somos capazes de tolerar sem nos perguntar, sem refletirmos por que passamos por aquilo e mais, por que tudo aquilo nos causa sofrimento. Samuel Weir nos diz que o sofrimento não é compulsório, ele é uma reação do ego quando não consegue executar aqueles seus desejos, as suas paixões, as suas fantasias, aquelas ilusões que nos mantêm hipnotizados, uma forma de atuar mediante certa condição, certa situação, em certo momento, que nós acreditamos que nós somos aquilo. Na verdade, não somos. Somos apenas o reflexo de uma essência, de uma fração de consciência que está presa em um dado momento da história, em um dado momento do tempo. E o tempo é mais uma dimensão. Né? Samuel Weir nos diz que é a quarta dimensão. E as pessoas que vivem no plano na quarta dimensão, ou dimensão Ginas, elas não envelhecem com o tempo que nós envelhecemos, porém muitas vezes não se desenvolvem da forma que é necessário se desenvolver, porque justamente é somente no tempo, nesse transcurso de passagem cronológica, temporal, segundos, minutos, horas, dias, meses, semanas, anos, estações, é um período que é necessário para o nosso
organismo ter também uma reação, a nossa própria consciência não está atrelada a esse transcurso do tempo. Tudo isso, nos diz Samuel Weor, colabora, nos ajuda a nós percebermos não somente a nossa pequenez, mas a necessidade de emancipar, de despertar aquela consciência que está presa, que está engarrafada, fazê-la perceber que ela faz parte de um todo, de uma consciência não somente maior, mas que está emancipada do ego, emancipada de ilusões e sim vinculada de alguma forma à divindade que habita em nós. Porém, essa divindade não é só a divindade que pertence a cada ser humano, mas sim a um todo que tem uma mesma origem, que vem do seio do absoluto, do sagrado sol absoluto. Cada sistema de planetas tem uma estrela que o rege. Aqui no nosso sistema solar temos o que nós chamamos de Sol, né, que também é conhecido como sistema solar de Ors, mas há sistemas solares vizinhos ao nosso sistema solar, inclusive com o seu grupo de planetas, a sua estrela que rege aquele sistema vizinho ao nosso, e esse grupo de estrelas com seus planetas que ficam ao seu redor, recebendo essa luz, recebendo esse calor, recebendo essas harmonias, estão em constante viagem pelo cosmos, por meio das constelações estrelas, dos grupos, nas Pleiades que faz parte, até regressar ao Sol central daquela galáxia que é um conglomerado de sistemas solares, e que essa galáxia faz parte de um conglomerado de galáxias que faz parte de alguma região do nosso universo, que nós não conhecemos, não sabemos como conceituar certos agrupamentos de corpos celestes, de estrelas, de planetas e outros corpos, porque ainda não há uma compreensão tão ampla, uma visão tão ampla da quantidade de corpos celestes e das características específicas de cada um. Tudo isso que está sendo dito nesse momento, nesse vídeo de reflexão, que é bastante longo para o padrão do canal, que usa somente os vídeos shorts, ele faz com que nós revalorizemos, transvalorizemos a nossa consideração, a nossa autoconsideração, não só nosso valor como indivíduos, como pessoas que têm o direito e têm a necessidade, o dever de despertar a consciência para um bem, para algo útil e realmente são em favor de Deus, uma vez que nós somos apenas uma expressão, um reflexo, muitas vezes na grande massa da humanidade somos apenas sombras do que realmente Deus é e espera de nós. Então nosso trabalho, claro, consiste em seguir aqueles que já fizeram algum caminho espiritual, deixaram, legaram uma forma de ensinamento, como os diversos ismos, cristianismo, islamismo, budismo, mitraísmo, hinduísmo e por aí vai. Mas lembre-se, são somente formas, assim como o heliotropismo é a forma de movimentação e crescimento de uma planta em direção ao sol, nossa semente sexual que está em nossos órgãos sexuais, mas que tem sua raiz no mais profundo absoluto, na divindade, essa semente se canalize para cima dos órgãos sexuais, reabsorvidos pelo nosso próprio corpo, pelo não desperdício, pelo não mau uso, também chamado fornicação, na forma religiosa, dessa semente, para que ela possa não só se prestar, eventualmente, se assim o for necessário, para a manutenção da espécie, mas sim que ela seja reabsorvida pelo nosso próprio organismo, transformada, transmutada. Afinal de contas, transformar é mudar de forma, transmutar é mudar de natureza. É assim como nas bodas de Canaã, que o mestre Jesus, durante um célebre casamento, esse evento foi chamado como as bodas de Canaã, justamente por quê? Porque ele pega, num evento de um matrimônio, de um casamento, ele pega a água e transmuta ela em vinho. Há pessoas que não creem nisso ou não conseguem compreender a profundidade, a majestosidade desse ato, mas o próprio Cristo, representado humanamente como Mestre Jesus, promove esse milagre, um milagre da transubstanciação, transformar, transmutar não somente a aparência, a forma, mas sim a própria natureza, a substância daquilo, como se fosse transformar cobre em ouro, transformar água em cristal, por exemplo.
transformando a natureza daquele elemento em outra natureza, mais sutil, superior, mais nobre, e justamente isso que é esse sentido, que essa energia possa ser transmutada em nós, ascender, reabsorvida pela nossa própria coluna vertebral, cujo líquido, o raquidiano, é um líquido muito semelhante à construção do sêmen. Os que são conhecedores de medicina, por favor, deixem comentários, façam quaisquer considerações relevantes, mas o que falamos aqui é referente a uma questão esotérica, que essa própria semente possa se transubstanciar em algo mais elevado dentro de nós, promovendo uma mudança radical, como sempre em todas as suas obras, Samael Aunveor assim o postula. Então, digamos, essa transmutação, essa transubstanciação que mecanicamente podemos fazer de modo voluntário, de modo contínuo, de modo consciente, porque estamos empregando nossa vontade, nossa disposição de ânimo, que é a nossa consciência, em favor de um exercício, de uma prática, que nós façamos exercício de pranayama egípcio, as respirações, possamos fazer uma boa alimentação, respeitando princípios que aqui nesse mesmo canal estão explicados, como as 3 gunas, como a alimentação, a tábua de hidrogênios. Todos esses elementos estão explicados nas obras de Samael Aunveor com muito mais propriedade. Aqui ele foi passado nesse canal de uma forma bastante resumida, em vídeos mais antigos, no princípio do canal. Lá iremos estar descrevendo justamente essa necessidade de estarmos atentos a todos esses detalhes, porque, como diz um ditado popular, o diabo mora nos detalhes, e se nós queremos saber roubar o fogo do diabo, como dizem os alquimistas, e assim o repete Samael Aunveor em suas obras, é retirar essa sabedoria que ele rouba da nossa energia criadora, que ele nos faz fornicar para ficar mais sábio. Nós possamos roubar esse fogo dele, tirar essa luz, essa sabedoria que o fogo carrega em si. Afinal de contas, não há fogo sem luz junto a ele, e que essa luz sirva também para iluminar nosso próprio caminho. Fundamentalmente, nesse momento que hoje, inclusive, é o feriado cívico aqui no Brasil, não sei se isso é em outros lugares do mundo, mas em alguns países também o sei também, mas que é o chamado Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho, que nesse dia de hoje, 1º de maio, possamos estar não tão somente rever a nossa questão social, nossa questão previdencial, a questão do trabalho, o trabalho ordeiro, o trabalho ordinário, que é aquele que faz parte da ordem dos eventos rotineiros, mas sim esse trabalho que é necessário ser feito, não só para a manutenção da nossa própria vida, do nosso próprio bem-estar humano, social, familiar, mas sim que também sirva como uma reflexão para o nosso próprio trabalho íntimo, nosso trabalho interno, esse trabalho que é tão necessário e que ninguém pode fazê-lo por nós. Mais que os mestres mostrem o caminho, muitos diziam que se acreditar em Jesus ou se seguir os ensinamentos de Buda serão salvos. Sim, serão salvos, mas como diz o caso, contanto que creiam, e crendo-se vão se fazer possíveis a vontade desses mestres, desses seres, filhos de Deus, anjos, como queiram chamar, que a crença neles não seja só apenas uma crença emocional ou uma crença intelectual que diz, eu acredito, tudo bem, se você acredita, então por que você não faz? Ah, porque ele já fez isso por mim, será mesmo? Me perdoe a contundência do exemplo que darei, por exemplo, quando você está fazendo uma alimentação, a pessoa mastiga, ela saliva e vai deglutir, né? E vai engolir esse alimento. Se ela não fizer esse processo por si mesma, ela não vai conseguir fazer a digestão. Por mais que alguém coloque um alimento pronto para ela, uma vez que ela esteja num estado que ela seja incapaz de comer, se alimentar por si própria, sei lá, ela pode estar num estado de coma ou num estado que ela sofreu um acidente e ela não consiga fazer essa alimentação para suas próprias vias, suas próprias mãos, sua própria mastigação, geralmente essa alimentação é feita de uma via, vamos dizer assim, forçada, para que o corpo precisa dessa manutenção, precisa de se alimentar. Nesses casos, sim, é feita uma intervenção cirúrgica, a pessoa vai receber esse alimento por via endovenosa, ou seja, vai ser nutrientes que vão ser conectados diretamente nas suas veias, por meio de catéteres, e receber essas substâncias, remédios, nutrientes, por meio desses meios. Se for um alimento, no caso, que necessite de digestão, vai ser um preparado especial que vai ser colocado direto
na traqueia da pessoa e ela vai absorver aquilo. E ela não vai ter opção de fazer de não aceitar isso. O corpo recebendo esse alimento, ele vai fazer o trabalho que ele faz, pelo qual ele já foi fabricado, pronto com esse propósito. Receber um alimento e retransformá-lo em energia e substâncias necessárias para a vida. Porém, se não for nesse caso, todos nós temos que escolher se vamos nos alimentar ou não, se vamos caminhar ou não. A pessoa pode fazer jejuns, mas ela pode estar em jejum por uma questão de não tenho dinheiro para comer, não tenho quem possa me dar um alimento. Mas se ela for capaz de se manter conscientemente no estado de jejum ou fazendo um certo tipo de exercício, esse é um desenvolvimento da própria vontade da pessoa. Então, se a pessoa não quiser comer, ela não vai receber os benefícios da alimentação. E se a pessoa também não quiser eliminar os excessos, aquilo que o corpo não vai usar desses alimentos, o processo natural de excreção pelas distintas vias, ela também não vai conseguir fazer uma boa manutenção da saúde, porque aquelas substâncias já estão a mais no corpo, necessitam ser eliminadas, e o fato de elas não serem eliminadas vai causar também, da mesma forma que a falta de alimentos causará na pessoa certas dificuldades pela ausência do alimento, também a presença de certas substâncias que já estão sendo eliminadas, porque assim o organismo necessita fazer pelo seu excesso, então a pessoa também vai ficar doente. Então tudo vai na base do equilíbrio. A pessoa pode optar por não se alimentar ou pode optar por não eliminar um excesso do seu organismo, mas ela sempre vai estar sujeita às consequências disso. Então, tirando aquele mecanismo automático que o nosso corpo faz de buscar o alimento e depois eliminar o excesso daquilo que não é necessário, a pessoa também pode ter essa mesma disposição de ânimo, de caráter para saber selecionar seus entusiasmos, selecionar aquilo que ela deve ver. Uma pessoa pode, hoje não é mais tão comum, porque o advento da internet facilitou que tudo se tenha hoje na palma da mão, com um smartphone, ou com um tablet, ou com outro dispositivo que tem uma tela, a pessoa vai estar, ou mesmo fones de ouvido para estar recebendo informações via auditiva, mesmo que não precise olhar para uma tela, pode estar caminhando na rua, ouvindo uma música, ouvindo uma informação, mas mesmo isso tudo, a pessoa está sujeita a impressões. Então, a mesma forma que a pessoa antigamente passava por uma banca de jornaleiro e via revistas, jornais, periódicos, que podiam, pelas suas figuras atraentes, seja de natureza sensorial, que motive as suas emoções, motive os seus impulsos passionais, tudo isso influencia a pessoa. Ela pode optar por ver aquilo, ficar buscando sempre essas impressões, que são esses estímulos que nos chegam a nós por meio dos sentidos, eles estão ali, mas se nós não selecionarmos nossa forma de captar os sentidos, seja ouvindo uma música, sentindo, se aproximando de lugares com certos tipos de odores, de cheiros, com certos tipos de imagens, com certos tipos de estímulos, táteis, de todas as formas, todos os estímulos são táteis, né? Táteis à luz, táteis ao som, táteis a substâncias químicas que ficam no ar, todos esses estímulos que nós tocamos de alguma forma nos influenciam e podem nos contaminar. É como você cozinhar um alimento e colocar uma gota de uma substância que completamente vai estragar aquilo. Não sugiro que façam, mas se quiserem experimentar, por exemplo, cozinhem um prato de comida, pronto lá, ela está quase pronta para cozinhar e derrame, por exemplo, uma gota de uma substância, tipo um óleo de máquina, uma gota de detergente num alimento. Vocês vão perceber que é impossível conseguir consumir aquele alimento porque o gosto se torna tão insuportável, e de uma forma insuportável, eu digo, não é porque a pessoa não vai contra aquele gosto da pessoa porque ela não gosta de algo azedo, não gosta de algo amargo, não gosta de algo salgado, não gosta de algo doce, não. É um gosto tão insalubre, tão impossível de ser absorvido, de ser aceito pelo organismo, que simplesmente deve ser jogado fora, rejeitado. Então, que passamos a saber selecionar nossos entusiasmos, aquilo que tocamos, nossos sentidos, chegam aos nossos sentidos, sabemos selecionar essas impressões para que não sigamos nos contaminando e prejudicando uma obra espiritual que já devemos estar pronto para fazê-la há muito tempo. Muito obrigado por toda a atenção. Esse vídeo é bastante longo, agradeço e a Deus abençoe-nos a todos nós.